Os americanos assistiam então incrédulos a 6 carros de Fórmula 1 presentes naquele grid, enquanto os outros 14 tinham entrado nos boxes depois de fazer apenas a volta de apresentação. Vaias começaram a ser ouvidas e um espetáculo melancólico, talvez o ponto mais baixo em que a Fórmula 1 se meteu até hoje, estava prestes a começar. Sim, é do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005 que nós vamos falar hoje. Porque você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005, realizado no circuito misto dentro do oval de Indianápolis, é uma corrida, sem dúvidas, que entrou para a história, mas não pelas razões que seria esperado. Nenhuma grande ultrapassagem aconteceu, nenhum desempenho espetacular, ainda que uma Jordan com um português, Thiago Monteiro, tenha ido ao pódio. Foi um dia em que a Fórmula 1 acabou sendo vítima, talvez, do seu gigantismo, das suas próprias regras, e acabou fracassando de maneira retumbante diante de um público que ela sempre fez de tudo para conquistar. E mais uma vez, deu em vexame. Para entender o que aconteceu é preciso contexto histórico. Onde estávamos correndo? A Fórmula 1 tinha tentado emplacar diversas vezes nos Estados Unidos. Hoje, 2025, isso parece dado como certo. Já funcionou. Já temos 3 provas na terra do tio Sam: Austin, Miami e Las Vegas, e falam até numa possível 4ª. Mas até ali a Fórmula 1 tinha tentado de toda forma decolar. Tinha corrido, ainda que pro forma, no próprio oval entre 1950 e 1960, tentou em Watkins Glen, Riverside, Sebring, depois Long Beach, Dallas, Detroit, Phoenix, no Arizona, ficou um tempo fora e acabaria voltando então em 2000 para correr numa pista montada dentro do oval, mas que de oval tinha só, vamos dizer assim, 1/4. E justamente por ser em 1/4 de oval, a última curva, que é a primeira das 500 milhas, percorrida ao contrário, curva 13 do misto, curva 1 do oval, inclinada como são as curvas em ovais, começou a ser a razão de um problema. Entram em cena então os pneus. Vivíamos na época uma guerra de fabricantes de borracha calçando os carros. De um lado, a Michelin servindo a 7 equipes, 14 carros. De outro, a Bridgestone servindo a Ferrari, para quem basicamente fazia pneus sob medida, e deixando outras 2 nanicas, Jordan e Minardi, se esfalfarem com o que funcionava para o carro da Minardi e talvez não desse certo para eles. A Fórmula 1, como eu comentei, já tinha corrido por lá em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. E de 2004 para 2005, o Super Oval tinha sido recapeado. Acontece que uma vez recapeado, com o asfalto mais abrasivo e com o ganho de desempenho que os carros têm de um ano para o outro, os pneus, especialmente da Michelin, que explorava ombros mais flexíveis, começaram a colapsar ainda no treino de sexta-feira e um acidente feio pegou o Ralf Schumacher de Toyota. E ele acabaria se machucando, ainda que leve, mas ficou evidente, a coisa é feia. A Michelin foi chamada pela FIA a inspecionar os seus pneus nos outros carros e percebeu, todos eles apresentavam sinais de fadiga. A primeira suspeita foi então um lote defeituoso e durante a noite de sexta para sábado, um avião de carga levou da França novos pneus para todas as 7 equipes, calçadas com compostos franceses. Treino livre de sábado, Ricardo Zonta senta no carro para substituir Ralf Schumacher e falha no pneu novamente. De repente, então, a Michelin percebeu, se com poucas voltas seus pneus estavam colapsando, num ano, 2005, em que você não podia trocar no meio da corrida, a não ser que houvesse um furo, o temor de que eles não dessem conta, um temor, convenhamos, fundado, se instalou. A Michelin, então, fez seu papel e avisou as equipes: não é seguro correr dessa forma. Eu não posso garantir. As 7 equipes que calçavam os seus compostos foram então na FIA e propuseram: e se a gente instalar então uma chicane, diminuindo a velocidade de contorno da curva 13, aquela inclinada que leva à reta dos boxes, percorrida na ocasião ao contrário, reduzindo com isso o estresse sobre os pneus. Lembrando, há uma questão aí de física
geometria, engenharia, agrava a situação. Porque numa curva inclinada, os pneus são submetidos a um esforço que não é o normal, de cima para baixo, e sim, em razão da força centrífuga, passam por um estresse na diagonal. Não, Rodrigo, de jeito nenhum. Sim, porque eles estão, além de tudo, fazendo curva na parte inclinada, no oval. E aí, especialmente os Michelin que tinham, como eu comentei, este ombro que dava uma dobrada, faziam com que o pneu colapsasse. FIA, as 10 equipes e a FOM, dona da Fórmula 1, se reúnem para discutir a questão. E havia um problema. A FIA dizia: eu venho aqui meses antes e homologo o circuito da forma em que ele está. A pista está boa para correr. A pista atende aos padrões de segurança, no traçado original. O problema não é com a pista. Eu não vou alterar o traçado de última hora. A Michelin dizia então: não é seguro correr com esses pneus, eu não posso garantir, estou avisando. Se alguém se machucar, eu emiti uma carta. E na outra ponta, Bridgestone e a Ferrari diziam: nós estamos com pneus em conformidade, estamos prontos para correr. E a Ferrari, depois de anos de domínio, não tinha vencido nada em 2005 e via ali a chance de repente vencer a única corrida que fosse, porque àquela altura ficava evidente, alguma coisa teria que ser feita, e então surge a ideia: pitstops obrigatórios para os carros calçando Michelin a cada 10 voltas. E aí a fabricante disse: eu não tenho tantos pneus assim, eu trouxe um voo de carga para o uso regular, mas a corrida tem 50 e tantas voltas, serão 4 pitstops para todos os carros. O stick puxa foi prosseguindo, o dia da corrida foi chegando, na manhã de domingo ninguém tinha chegado a uma solução, e sugeriram até que os carros calçando Michelin fizessem a curva por dentro em velocidade controlada. Não sei como, fico imaginando se iam instalar um radar, para você ver a que ponto de insanidade as coisas foram. Mas claro, até aí tudo bem, aquela sigla do idioma português brasileiro para avisar que tudo ainda vai piorar. Os chefes das 7 equipes que usavam Michelin se reúnem então e pensam num plano de contingência. O que diz o Pacto de Concórdia para a gente não ficar sem receber a grana dessa corrida? Bom, a gente tem que alinhar o carro no grid, cumprir a volta de apresentação e depois tivemos um problema no carro. Todo mundo recolhe, recebemos. Este não era originalmente o plano, mas era uma solução plano B, porque todo mundo apostava que algo ia acontecer, alguém ia ceder antes que o vexame se consumasse. O cerimonial foi prosseguindo normalmente. Nós, todos, eu sei que muitos aí e eu também sentamos na frente da televisão para assistir uma corrida depois do almoço, pelo horário de Indianápolis, num domingo comum. Mas ninguém tinha cedido e a televisão então transmitiu para o mundo um espetáculo bizarro em que os 20 carros estavam no grid e então Kimi Raikkonen puxou a fila porque era o mais bem classificado usando Michelin e apontou em direção aos pits. E depois dele, todos os 14 carros de Michelin também o fizeram. No grid, então, 2 Ferraris, 2 Jordan, 2 Minardi num espetáculo bizarro. 6 carros no grid. E o público americano, já sempre muito desconfiado daquela categoria esquisita de europeus que correm com carros diferentes e não se empanturram de hot dog como nós, testemunharam talvez a Fórmula 1 no seu ponto mais baixo. Resultado, a corrida aconteceu apenas com 6 carros. Schumacher e Barrichello foram primeiro e segundo, e em terceiro, naquele que foi o último pódio da Jordan na Fórmula 1, Thiago Monteiro foi ao pódio. Pontuaram ainda com a outra Jordan, Narain Karthikeyan, Christian Albers e Patrick Friesacher, esses 2 últimos de Minardi. Eles também marcando os últimos pontos da Minardi na Fórmula 1, que no ano seguinte viraria Toro Rosso. Bizarro. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Comente se lembra deste ocorrido aqui embaixo. Não lembra, não quer contar. Diz pra gente de onde nos assiste. Manda um abraço pro gato, pro cachorro, pro periquito, porque estes comentários são vistos pelo algoritmo como engajamento e ele segue distribuindo nosso conteúdo internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, mais de 2.000 membros em cada um. Entra lá, link aqui embaixo na descrição, e você passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, estão passando aqui os arrobas e o link também está lá embaixo das nossas redes sociais. Instagram,
Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu te vejo aqui no próximo vídeo, eu te vejo lá nas redes sociais. Valeu e aquele abraço.